Paz e graça para você ligado aí no Senão Vejamos, o programa de podcast que tenta debater, nos termos de hoje, os desafios que a palavra de Deus apresenta para o povo do Senhor para viver no mundo de hoje com os pés no século 21, mas com o coração no altar do eterno Deus, aquele que não muda nunca. E isso traz, evidentemente, desafios que muitas vezes não são devidamente encarados ou explorados pelos cristãos por ignorarem como fazê-lo e porque muitas vezes a igreja local evita esses temas mais agudos, né? Um deles, ou vários desses temas agudos, tem a ver com o relacionamento íntimo entre homem e mulher. Nos dias de hoje, vivemos um tempo em que esse relacionamento foi colocado em termos extremamente radicais, os mais radicais da história da humanidade. Nunca vivemos tempos tão libertinos, vamos chamar assim, né, pela perspectiva conservadora, em termos de relacionamento. Vale tudo e mais um pouco, né? Basta ter criatividade. A coisa é tão feia que alguns pregadores usam a expressão, com a qual eu até concordo, de que se Jesus demorar muito para voltar, Deus vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Né? Peguei pesado demais com aquele povo, né? E não peguei tanto agora no século XXI. E isso na humanidade toda, sobretudo no Ocidente cristão. E é isso que chama a nossa atenção. O Senão Vejamos pretende abordar questões ligadas ao relacionamento íntimo entre homem e mulher, ao relacionamento sexual, em vários aspectos. Hoje a gente vai começar do início, falando sobre o namoro, né? Namorar, hoje em dia, virou sinônimo de transar, né? A grande verdade é essa, né? Namorar virou sinônimo de... E a coisa é meio espalhada mesmo, né? Eu me lembro que eu tinha um cachorro que acabou invadindo a casa da vizinha que tinha uma cadela, né? E aí os filhos daquela família vieram falar que o meu cachorro estava namorando a cadela dela. Depois de alguns meses, o Bob já é pai, né? Então o namoro lá... Isso as crianças da casa. Resultado, isso demonstra que o conceito de namorar tem a ver com viver como se casado fosse sem morar na mesma casa. Por essa razão, muitas igrejas adotaram um estilo de namoro bastante diferenciado que recebe vários nomes. Entre eles, o nome de romance real. E nós temos hoje um casal, né, da Igreja Templo Vivo, né, do pastor Luciano, que adota voluntariamente o romance real. E a gente quer saber exatamente do que se trata isso e como essa questão do romance real é uma alternativa de resposta aos desafios do nosso tempo na área da sexualidade. Estamos aqui com a Nayara e o Jonas. Paz e graça. Paz e graça, pastor Eber, pastor Luciano. Pastor Luciano, tudo bom? Graça e paz, Eber, graça e paz, Juninhas, Nayara. E eu quero já aproveitar aqui para pedir para você se inscrever no canal. Ajuda muito a gente está crescendo bastante aí. Toda semana, Eber, o pessoal está se inscrevendo, está aumentando aí a nossa audiência. Amém. E isso é bom para a gente porque nós vamos alcançar muito mais pessoas. Então, não custa nada. E depois que eu comecei a falar isso, a minha consciência até pesa hoje. Hoje eu assisto um vídeo na internet, qualquer vídeo de informação e tal, eu vou e me inscrevo no canal para apoiar a pessoa, porque não custa, né? Não está saindo nada do meu bolso. Então, aperta aí o botãozinho, inscreve no canal, deixa seu like e também... você vai fazer o quê? Compartilhar e comentar. Fazer um comentário. Porque você comentando, você participando, o YouTube vai entender que é relevante e vai entregar para o maior número de pessoas, tá bom? E eu espero que hoje o nosso podcast aqui seja muito agradável, um papo bem interessante. Legal. Além disso, você mandando seu comentário, pode mandar perguntas também, sugestão de temas, entrevistados, o que é que você gostaria de ver abordado. Por exemplo, alguém sugeriu, e nós vamos pautar assim que possível, a questão da yoga, ou yoga, lá sei eu como é que fala,
né? Entre cristãos. Pode, não pode, o que a Bíblia diz, etc. Né? Mas hoje o assunto é romance real. Romance real. Uau! Jonas, quem é mais romântico, você ou a Nayara? Eu acho que os dois. Não, isso é conversa. É ele. Sério? Ele é mais romântico? Eu aprendo muito com ele. Por exemplo? Ele gosta muito de servir, né? Então, por exemplo, pra ele é fácil ele levar café pra mim, assim, na cama. Ele é bem romântico, assim. Ele pergunta como é meu dia, aí e o seu, como é que foi? Então eu aprendo muito com ele. Você não é romântica. Eu sou, mas ele é mais. Ela é bastante. Ele é mais. Você gosta de flores? Gosto. Tem mulher que não gosta. A minha esposa não gosta de flor. Não. Não, ela prefere chocolate. Sim. Ela gosta de flores. É que você não colocou pra eu escolher, mas... Eu dou mais chocolate. Que a flor não dá pra comer, né? Mas entre a flor e o chocolate... Sei. Quantos anos você tem, ô Jonas? Eu tô com 22, tô indo pra 23 já. E você, Nayara? 23. 23 anos, já é professora? Isso. Aos 23 anos de idade, já se formou e já é professora? Em 2019. Que coisa. Saí do Maravilha. ensino médio e já fui pra faculdade. E o Jonas? Tô cursando engenharia mecânica. Maravilha. Terceiro ano. Terceiro ano. Vai ser engenheirão. Nossa, Mas o engenheiro não é um cara muito racional, que só lida com números? É bastante. Precisa gostar muito de física, matemática. E eu gosto. Então, mas isso não atrapalha o romantismo? Não, acho que não. Até ajuda a fazer os cálculos. Nossa, vamos ver o que vai deixar ela feliz aqui, ó. A mais B. Ah, fala chocolate. sério. Não. Raciocinar. Quer dizer que romance tem a ver com raciocínio? Também, precisa ser inteligente. Ele está na área de exatas, você foi para a área de humanas. De humanas. Né? E eu, assim... Tá bom, então eu vou fazer outra pergunta. Eu falei de romantismo, vamos falar de sensibilidade. Quem é mais sensível entre vocês dois? Acho que ela. Ela se magoa mais fácil? Quer dizer, a gente nunca passou por um processo de um ao outro magoar, assim. Ah, vocês nunca se magoaram? Não. Um com o outro, assim, a gente já aconteceu de ficar meio triste, chateado, assim, mas nada muito... Muito grave, assim. Mas assim, de questão de magoar com outras coisas assim, eu acho que Sou mais eu já fiquei mais magoa chateada do que ele. Então você é mais sensível. Isso. É mais dodói. É. Como toda mulher. É. Você se julga feminina? Sim. É? Sim. Você gostaria que ela fosse mais feminina do que é? Não, tá bom, assim. Eu acho que o olhar dele disse assim, não vou apanhar depois, né? Tá fazendo que ele tá calculando, tudo que ele vai falar, tá calculando, né? Só aqui, ó. Engenheiro. Eu não posso mijar fora do perigo aqui, não. Vai. O couro canta depois. Tá bom. Mas se solta aí, Juninho, pode falar, entrega tudo, cara. Entrega tudo. Hoje vamos descobrir quem é a Nayara aqui, não, brincadeira, não é esse o objetivo. Não. Vamos explicar então o que vem a ser o romance real. Quem quer explicar? Romance real, a gente... É uma forma de relacionamento que a gente aprendeu. A gente não conhecia. Eu conheci primeiro que ela, porque eu conheci através do pastor Guto. O pastor Guto e a pastora Rose foi o primeiro casal que eu vi fazer o romance real. Logo depois o Adailson e Samara ingressaram também. Depois já veio o Leandro e a Elisandra. E eu comecei a perceber que todos esses casais, além de ser já bem diferentes por si só, o romance real, mas eu percebi que entre eles ali, a forma de relacionamento gerava uma amizade muito especial. Eu percebi que eles começaram a ser muito abençoados em todas as áreas, assim, era lindo de ver. E o romance real, ele é um relacionamento onde a gente faz uma escolha, é voluntário, de realmente ser um namoro onde a gente decide agradar a Deus, um namoro santo, né? A gente se abstém das nossas vontades carnais, porque como o senhor falou, o namoro hoje é sinônimo de sexo. E aqui não, a gente, no romance real, o pastor Guto ele sempre explicava, tipo uma linha aqui, o pecado
que às vezes, muitas vezes acontece no namoro, é de caiu em tentação, né? Fez o sexo. Tem essa linha, você não pode fazer o sexo, a gente traça uma linha antes. Então a gente se abstém de coisas que, por exemplo, tá lá beijando. O pastor Guto, ele citava isso, eu sempre guardei muito. Você vai mascar um chiclete, é a mesma coisa, o seu cérebro entende que está chegando alimento, já libera lá os gases no estômago, faz a digestão e não chega nada. Ele falou, então, não faz sentido, não chegou o alimento. Ele falou, você vai beijar, o seu cérebro já vai mandar os sinais todos para ser consumado ali o sexo. Então, a gente, no nosso relacionamento romancial, a gente se abstém até do beijo. Porque segundo dizem, né, o beijo na boca beijo em cima, que nem ferro elétrico. Liga em cima e esquenta embaixo. E é um fato, né? E não pode, então, beijar? A gente se absteve do beijo. O que pode? E que pode? Agradar o Espírito Santo. De fato, se conhecer, né? Que é como acredito que deveria ser o namoro, né? Se conhecer realmente a pessoa que você quer compartilhar a sua vida. Então, saber como é o convívio dela com a família, como ela é como pessoa, quais são os objetivos dela, né? Onde ela quer chegar. Então, Mas isso é peraí, muito importante. o Silvio Santos diria, mas isso é namoro ou amizade? Exatamente. Olha, é uma amizade. É uma amizade, assim, mas é uma amizade, a gente sabe que a gente tá caminhando porque a gente queria se casar, a gente queria construir uma família, né? Uma amizade com propósito. Né? Sim, Isso. sim. E isso fez... Nossa, quando a gente casou, parecia que a gente era, tipo, dois amigos. Não parecia que a gente tava casado, assim. Parecia que a gente tava... Nossa, a gente parece dois amigos, assim, que tem muita intimidade. Não, eu tenho perguntas sobre isso. Calma lá. Eu tenho várias perguntas sobre isso. Mas, então, o romance real é uma forma de namoro onde não existe quase contato físico, é isso? Isso. Pegar na mão pode? Sim, a gente Abraçar pode? abraçava. Tudo assim, é que nem falou, quem Fala determina perto do microfone, pastor. quem determina o limite é vocês, não é? Sim. Sim, Né? sim. E assim, é importante o que o Weber tá falando, porque assim, vocês são cristãos, correto? E qual que é o papel da religião em cima de vocês, no sentido assim, existe um controle, existe uma punição, existe uma fiscalização em cima disso aí? É obrigatório na igreja? Não. Vai Não. namorar? Não, Porque tem não. igreja que para namorar o rapaz tem que pedir permissão pro pastor. Uhum. Não é isso? Chegou um rapaz lá na igreja que eu pastoreava. Pastor, preciso falar com o senhor depois do culto. O que foi? Ele era de outra igreja. Falei, é que eu estou com intenção de namorar a fulana. Falei, ela não é minha filha, fala com o pai dela. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história, sabe? De ter que... Não, na minha igreja tem que pedir permissão pro pastor. Eu não tenho nada com isso. Aliás, ela era encrenqueira. Enfim. Bom, esse é outro assunto. Lá na igreja, como é que é? Decidiu namorar, tem que fazer romance real. Não, a gente que decidiu, mas não é nada obrigatório. O pastor não impõe nada. Então, se um casal lá quiser namorar... Sem o Em romance outro real, modelo? fica a escolha do casal. Eu conheci o romance real quando eu entrei na Templo Vivo, né? Foi em 2016, eu tinha 17 anos. E o Jonas já conhecia, né? Como ele falou anteriormente, mas eu só conheci com 17 anos e eu falei assim, quando eu entrei na igreja, o Leandro e a Elisandra iam se casar. E aí eu fiquei sabendo, a partir disso, do romance real. E aí eu falei, nossa, mas quem faz isso, né? Que loucura. Só que daí depois eu fui vendo que eu fui entendendo, né? Que eu tomei essa decisão. Nossa, eu quero isso pra minha vida. Eu quero me relacionar. Quando eu for me relacionar com alguém, eu quero me relacionar com alguém que me conheça de fato, que queira casar comigo, que me conheça e eu quero conhecer essa pessoa, porque casamento é coisa séria, né? Eu não queria entrar assim, vamos ver se dá certo e se não der. Então eu já, tipo, quando eu vi o modelo do romance real, eu entendi que eu queria aquilo pra mim. E aí quando a gente decidiu orar junto, né, pra se conhecer, o Jonas veio falar comigo, ele propôs, né, esse modelo e eu achei ótimo, porque eu já tinha. A iniciativa foi dele. Foi.
E aí ele propôs esse modelo, perguntou se eu conhecia, aí por eu já ter visto casais anteriormente, aí eu aceitei, e era isso também que eu queria, e aí foi algo que nós decidimos, né? Eu lembro que na primeira semana que a gente começou a orar, a gente nem sentava junto, porque a gente não se falava direito. E aí, com o tempo, a gente foi vendo, a gente começou a dar as mãos, o abraço, né, que vocês falaram, a gente se abraçava, mas porém não era, né, aquela coisa assim de orar, era um abraço. Entendeu? Eu não foquei só nas coisas que não podia, porque a gente pensa romance real, só não pode. Não pode. Na verdade, eu estava focada em conhecer quem ele era. E hoje as pessoas trocam muito o pé pelas mãos, né? A pessoa faz tudo no namoro pra quando casar, nossa, mas você não era assim. Vai conhecer a pessoa depois que casa. Então, o romance real, a proposta é exatamente você conhecer de fato a pessoa com quem você vai casar, pra desfrutar do casamento da melhor maneira possível. Quanto tempo vocês namoraram? 4 anos. 4 anos? 4 anos. 4 anos. Pastor? É porque a gente começou... Eu tinha 19 anos, ele tinha 18. E eu queria terminar a faculdade, né? E aí a gente queria... Não, mas vem cá, vocês já casaram, certo? Sim. Estão casados. Pastor Luciano fez o casamento. Não deu nem uma derrapadinha assim? Não. Não. Mas... Pra confessar agora. Não. Essa pergunta, porque assim, a grande maioria das pessoas, elas são céticas. Elas vê esse testemunho e elas falam... Duvido. Eu sou eu sou bobo, pastor. Só você que acredita, pastor, no negócio desse aí. Eu sou cético e assim, não é uma questão de... Nossa, o Santo Jonas e a Santa... Não, claro que teve tentação. Principalmente no último ano. Porque, tipo assim, foi onde caiu a ficha. Nossa, ela vai ser minha esposa, cara. Então, a tentação era grande. Só que a gente tinha um propósito, não só com a gente. Quando a gente começou isso, a gente fez uma oração colocando o Espírito Santo no meio. É uma aliança que a gente fez junto com o Espírito Santo. Como é que é o negócio? Explica melhor. Troca em miúdos aí, professor. Não, no último ano de casar, de namoro, já estávamos planejando o casamento, e aí foi cair na ficha, tipo, nossa, a gente vai casar, né? E como vocês tinham falado, vocês tinham perguntado, a igreja nunca fiscalizou. A gente saía junto, sozinho, e nunca tivemos problema com isso, porque tínhamos isso no nosso coração. A gente tinha, tipo, não, queremos agradar a Deus, e isso a gente começou, a gente vai até o fim, né? E só que no último ano bem bastante tentação, porque a gente ficava só nós dois lá conversando às vezes sobre o casamento. Então não é o Santo Jonas e o Santo Nayara. Mas aquela coisa, tipo assim, você aguentamos até agora, tipo, né? Falta pouco. Realmente, eu acredito que assim, os hormônios ali estão à flor da pele. O primeiro beijo foi no altar. O primeiro beijo? Foi. Primeiro beijo. No altar. E assim, a gente sempre saía nós dois juntos, mas a gente sempre procurava... No escurinho do cinema, vocês faziam o quê? Assistiu o filme? Assistiu o filme, conversava. Comia pipoca. Falava sobre a nossa rotina do dia a dia, sobre a igreja, falava sobre tudo. Problemas familiares, tudo. A gente conversou muito, porque a gente só fazia isso. Então a gente conversou muito. Então deixa eu ver se eu entendi. Durante o namoro com romance real, eles conversaram muito. Depois do casamento não precisava mais conversar. Não, já então aí vamos tirar o atraso, É que agora é só desfrutar. Sério mesmo? Sério. E debaixo da bênção de Deus, que é direito de vocês, com certeza. Sim, tem que mandar bala exatamente. mesmo. E a gente viu como isso foi importante. Eu já imagino, você, seu engenheiro, a demanda reprimida estava grande. Então. Não, tava. Então, exatamente. Fala sério. E assim, não dá pra gente dizer que é fácil, mas, com certeza isso vai refletir, já tá refletindo muito no nosso casamento, nos anos futuros. Eu acredito. Sim, porque a gente não tem medo de falar, poxa, eu não gostei disso, não tem esse negócio de competição, assim, quero me sobressair. Até porque a gente sempre, tanto o Jonas e eu, a gente sempre escutou muito o que é ensinado. Saía do altar pra gente. Então, vamos lá. E a gente colocava
aplicava muita coisa, o que podia, né? Colocava em prática no namoro, e agora de casado, então é fácil. Tipo, não, o que você acha disso? Vamos conversar assim e tal. E a gente é tranquilo. Tanto até a gente não é, até agora, nunca aconteceu da gente brigar feio. Porque... Mas é assim, a base que vocês construíram e receberam, quer dizer, vai consolidou. Porque, como você falou, vai repercutir para outra geração dos seus filhos, né? Vai repercutir para todo mundo. Porque o que acontece? Qual que é o problema hoje desses modelos? Não é que nem a gente fala, né? Não é supervalorizando esse modelo como se os outros não prestassem. Não, só serve se fizer romance real. Só que assim, o modelo é tão eficaz e tão funcional, porque o que acontece? Hoje, a maioria dos jovens, ele vai lá, transa com uma, transa com outra. Como é que fala? Os traumas que ele vai trazendo para si é tão grande. E assim, eu começo a me relacionar com a pessoa, aí vou lá, desfruto de tudo que eu posso com a pessoa, daqui a pouco, ninguém, não, a gente não é isso mesmo que a gente queria, cada um vai para um lado. Aí fica lá, já vai ficar magoado uma parte. Aí, por exemplo, no caso do romance real, se eles dois chegassem a uma conclusão de 2 anos depois, que não, a gente acha que não é para casamento, não. Acho que não é para Não haveria marcas. Não haveria marcas, exatamente. Eles iam sair ilesos. Por quê? Porque ninguém se aproveitou de ninguém infringiu ninguém, nem invadiu ninguém, entendeu? Então isso é legal. Exatamente. Foi Agora, isso quando eu decidi, né, fazer o romance real, porque eu conheci o namoro como é visto pelo mundo, né? Assim, você se converteu na Templo Vivo? Na Templo Vivo. É. E aí eu entendi, poxa, não quero que ninguém fique entrando assim na minha vida e saia de qualquer jeito, assim, sabe? Então, foi algo decisivo assim, pra mim. Mas a iniciativa foi dele, não foi sua? Não, foi dele, mas eu fiquei sabendo do romance real lá. E antes da gente orar junto, eu tinha decidido que eu queria isso pra mim. Quando ele veio falar comigo, ele propôs o romance real. Professora, a senhora falou que quando ouviu falar de romance real, imagina, quem que vai... Sim, porque logo quando eu entrei, depois eu fui conhecendo melhor. E quem aí te levou pra igreja? Foi a mãe da pastora Samara. E aí ela trabalhava com a minha mãe. E aí ela me levou e eu me converti lá. E sua família já é cristã? Não. A primeira reação dela foi a de tipo, lá até dentro da igreja, às vezes. Mas, tipo assim, lá no meu trabalho, quando a galera vinha perguntar, que eu falava do romance real, eles falaram, você é louco, não existe isso. Então ela tinha acabado de chegar na igreja, talvez a primeira reação dela foi essa. Tá louco? Você falava do romance real no teu trabalho? Falava. Você não foi zoado? Fui, muito. Até hoje. Né? Mas eu acho que é algo que precisa ser falado, porque, inclusive, a gente, quando o pastor convidou a gente conversou, falou, não, é algo que precisa ser falado, as pessoas precisam saber, né, que isso existe, que essa forma de relacionamento, como o pastor falou, não é julgando as outras, falando, tá, só essa é certa, mas a gente tem colhido frutos desse relacionamento. Tá, e a gente... Só essa é certa não, mas é uma das melhores maneiras de se namorar. Sim, de você acordo não se com a Bíblia. arrepende de ter feito? E você, irmã? Também não. Também não. Aí, vamos abordar uma outra questão delicada. Esse tipo de atitude com fidelidade, vocês disseram que durante os 4 anos foram fiéis ao propósito, né? Não rolou nenhum beijinho, eu duvido, mas enfim. Isso pode gerar a ideia de que, bom, estamos debaixo da bênção de Deus, o Espírito Santo está nos capacitando a suportar tudo isso, vai tudo dar certo. No dia do casamento você quase morreu, irmão. Como é que foi essa história? Eu tinha, na última semana, a gente estava na correria lá a gente estava montando os móveis, arrumando a casa direitinho, e eu morava aqui na Mantiqueira, e a casa aqui quase no centro extremo, no Vila Esperança, e eu tinha que ficar nessa logística. Aí eu fui e pedi a moto do meu chefe emprestada. Ele emprestou a moto, isso aqui eu peguei logo uma 300. Eu não era muito acostumado a andar de moto, só que eu estava tentando tomar cuidado. E bem no dia da cerimônia, eu pensei, não, hoje eu não vou fazer nada, não vou sair daqui, só vou sair para ir para lá. Aí já começou. O cara ia instalar a internet na sexta, não foi, e ligou para mim no sábado de manhã. Eu tô aqui, a gente veio instalar a internet, não deu para ir ontem e tal. Eu tô aqui na frente da sua casa, você tá aí? Falei, não.
Aí eu peguei a moto, falei, vou aí, daqui 15 minutos eu chego. Aí fui. Aí eu de lá eu já mandei mensagem pro Isaac, Isaac, vou deixar a moto aí com você já. Vou voltar de ônibus pra casa. Só que aí eu tinha esquecido que eu ia deixar meu notebook com o DJ da festa. Aí eu falei, nossa, vou ter que voltar pra pegar o notebook. No que eu voltei pra pegar o notebook, aí eu lembro que os votos do casamento tava no notebook, eu passei pro celular e eu abri pra confirmar, né? E falei, vou imprimir. Aí eu deixei aqui no celular, peguei a moto, coloquei o notebook na mochila, tava vindo pra levar o notebook, imprimir e deixar a moto com o Isaac. Só que nessa cabeça, no dia da cerimônia, cabeça a milhão, quando eu olhei eu já tava apagado, acordei, só lembro de eu acordando, um caminhoneiro, meu, eu acordei, ele falou... Um caminhão bateu em você? Não, eu bati num poste, derrapei. Você bateu num poste? Bati num poste. Aí o caminhoneiro viu eu lá desmaiado e chamou o resgate, aí eu acordei. Só que eu acordei já no susto, eu perdi a memória na hora, com a pancada, né? Aí foi voltando aos poucos. Aí ele falou, não, senta aí, meu, não levanta não, tá? Aí o que aconteceu? Ele, vinha passando aqui, você tava aí desmaiado. Aí... Ninguém nem viu, então, o acidente, né? Porque você ficou lá, ficou caído lá, não sabe nem quanto tempo você ficou lá, né? Então, pelas mensagens, eu acho que eu fiquei uns 10 minutos desmaiado, porque eu tinha acabado de mandar mensagem pro meu irmão, que eu ia deixar a moto pra ele me buscar. Aí depois, o caminhoneiro usou meu celular pra mandar mensagem pra ele e me buscar lá. Acho que foi uns 10, 15 minutos que eu fiquei desmaiado. Machucou? Muito. Aí, graças a Deus, não quebrou nada. Aí ele chamou o resgate, eu falei, não. Aí eu sentei assim e ele falou, você tava indo pra onde? Eu falei, mano, não lembro, cara. Aí ele falou, o capacete tava fora da sua cabeça. Aí ele falou, você tava desmaiado aqui, o capacete saiu na hora do acidente. E aí cortou aqui, foi onde eu falei. Aí ele falou, você tem o celular aí e tal. Aí eu peguei o celular, desbloqueei e eu não tava lembrando de nada. Aí quando eu olhei a hora assim, ela tava assim, aparece sábado, 4 de dezembro. Aí ficou na minha mente bem vagamente. Eu tinha alguma coisa dia 4. Tinha 4. Aí quando eu desbloqueei o celular, tava aberto nos votos. Aí eu comecei a ler. Hoje é dia do meu casamento. Aí tava lá assim, e hoje é o dia do nosso casamento, eu falando, né, nos votos. Aí eu só sentei assim e falei, mano, meu casamento hoje, cara. Aí ele, seu casamento? Aí eu falei, aí ele falou, senta aí, eu já chamei o resgate. Aí ele falou, Aí eu falei pra ele, não vou não pro hospital, senão não vai dar tempo, vou só arrumar alguém pra tirar a moto. Ele, como que você vai casar com o queixo assim? Aí o queixo, aí quando eu passei a mão, entrou quase metade do meu dedo assim. Nossa! Tava um buraco, eu falei, nossa, tem que ir pra costurar isso, né? E aqui já tava tudo machucado, a perna foi a que mais machucou. O caminhoneiro era crente? Devia ser, porque foi uma Dependendo bênção na minha vida. Dele era capaz de falar assim, irmão, isso aí é livramento. As enfermeiras no hospital, aí chegou o resgate, aí ele ligou pro meu irmão veio, chegou o resgate, me levaram pro hospital, aí chegou lá, meu irmão falou, viu, tem como agilizar aí que é casamento dele hoje. As enfermeiras, o quê? Aí já começou aquela movimentação, casamento aqui, o noivo, me levaram pro São Lucas pra fazer a ultrassonografia, tirar o raio-x. Meu Deus, gente. E eu, mesmo todo machucado, a minha única preocupação era, não vai dar tempo. Você soube dessa história antes do casamento ou não? Não. Eu soube minutos antes de eu entrar na cerimônia. Quem te contou essa maluquice? O meu pai, por engano. Por engano? Ele esqueceu que eu tava dentro do carro. Ah, tá. Ele comentou com alguém e você ouviu. Ele comentou com o meu primo, que tava dirigindo o carro. Aí ele foi e falou super natural. Falou assim. E meu pai tem um jeitão assim, né? Aí ele falou, rapaz, o noivo parece que bateu a cara no poste, tá todo arrebentado. Aí eu olhei assim, eu no banco de trás, que eu tava escondida. Eu falei, o Jonas? Aí ele falou assim, não. E aí eu fiquei sabendo. Aí quando eu entrei, eu tava esperando ele todo roxo, assim, mas ele tava lá, bonitinho, e falei, bom, tá bem. Aí depois, quando eu cheguei perto, aí que eu vi. Mas a gravidade foi grande. Foi feio. Foi grande. Foi. Mas, e a pergunta, você tava todo machucado, não atrapalhou sua lua de mel, não? Não, tem horas que anestesia, né? Como é que é o negócio? Tem horas que anestesia. Só pra passear, eu ficava mancando lá em Gramado. Peraí. Pra passear, Vamos não lá. ia. Vamos lá. A pergunta que não quer calar. São duas. A primeira. Vocês esperaram 4 anos para dar o primeiro beijo. E ele tava com o queixo arrebentado. Rolou beijo? Depois do casamento?
Na no cerimônia. altar, sim, rolou. Sim. Você conseguiu beijar? Sim. Não doeu? Não, Tá anestesiado. hora aí. Esperei tanto a dorzinha dessa aqui. Imagina isso aí. E à noite? A glória. A terra prometida, uma hora chega. Mas você tava estrupiado. Ah, mas... Mas tava bem arregaçado mesmo, porque a gente viu, né, Nelly? Não tava Tava, a perna feio. dele. Não, o Preta. Luciano chegou pra mim e falou, olha, quase que a gente faz o velório em vez de casamento. Não, foi. A gente, no comentário lá na hora, a gente tava todo mundo lá antes deles chegarem. Quando eu fiquei sabendo lá, eu fiquei sabendo na hora lá também. Assim, podia ter sido uma grande tragédia, porque Sim. foi um acidente feio mesmo, né? Tem marca ainda aí, né? Essas marcas Tem. é tudo, Aqui- né? Entendeu? Foi um negócio feio mesmo. O doutor, o médico falou, rapaz, foi um livramento grande, porque, você não quebrou nada, cara. Fez a ultrassonografia, fez o raio-x. E até hoje, tem vezes que eu tô trabalhando lá de boa, eu falo pra ela. Eu paro assim, me dá um arrepio. E vem sempre na minha mente a mesma imagem. Tipo, ela lá no salão, se arrumando toda linda. E chegando alguém, Nayara, não vai ter mais casamento que o noivo morreu. Eu falo, é um grande livramento de Deus, cara. Foi... Tem isso mesmo. E falando do romance real, quando a gente começou a propagar isso na igreja, divulgar isso, porque assim, eu tenho filho homem. E eu gostaria que meus filhos fizessem. Mas a maioria a maioria não, vamos falar a maioria que é muita coisa, mas muitos pais não querem que o filho faça. Não quero. Não. Porque ele quer o quê? Ele fica com medo do filho, né? Virar outra coisa, né? Aí ele incentiva. Ele quer que o filho... que o filho Prove que é homem. Vai provar que é homem. E a gente teve um caso na igreja, um caso lamentável na igreja. Quando a gente começou a divulgar, uma pessoa que era da liderança lá, teve a infelicidade de dizer assim, não, eu não quero isso pro meu filho, não. Eu quero que meu filho beije muito na boca. Então, assim, você tem que lidar com essa resistência no ambiente. Porque, assim, é saudável. É uma coisa que só tem... Eu não consigo ver uma perda nisso. Só consigo ver ganho. Como é que você enxerga isso? Deixa a minha opinião para depois. Né? O que eu queria fechar nesse ponto é que, apesar de vocês terem um voto radical e terem sido fiéis ao voto, isso não impediu de você ter uma experiência de quase morte. Sim. No dia do casamento. Então, muita gente pode dizer assim, mas como é que Deus permite um absurdo desses para a gente ir tão fiel, né? Você não pensou isso, não? Eu pensei na questão que foi algo para deixar ainda mais chocante. Eu acho que foi o livramento. Eu acho que, tipo assim, eu não pensei, nossa Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Eu só pensei, meu Deus, graças a você eu tô aqui vivo. Eu pensei que Deus é comigo todo o tempo. Cara. Não, mas tá bom. É que nós temos a tendência de... a nossa justiça não é igual a de Deus, né? A nossa justiça é baseada na balança de 2 pratos. Então, o que eu faço, e aí a bênção que eu recebo, certo? Recompensa. Então, poxa, estou sendo fiel, obediente. Em relação ao dízimo, então, isso né? Tem muita gente que encara dízimo como investimento. Senhor, estou investindo, cadê o meu lucro? Aí, no namoro, a mesma coisa, nunca beijei minha namorada. 4 anos que eu ali resisti, né? Terrivelmente e tal. Ou nunca beijei meu namorado. E aí, uma experiência absurdamente traumática como essa, no dia do casamento, que Deus permitiu. Não permitiu que você morresse, nem que você se machucasse de maneira mais grave, né? Uhum. Mas ele permitiu Isso não abalou a fé de vocês? Não, em momento algum. Tá. Então aprendam, irmãos e irmãs, isso. O fato de você ser fiel a um propósito não torna você especial para Deus. Simplesmente você está cumprindo a sua obrigação. Nós não temos a tendência de achar que merecemos medalha, né? Uma vez eu ouvi um pregador falar, nunca me esqueci, muito legal. Ele falou assim, o crente que faz tudo direitinho e quer recompensa, não passa de uma foca amestrada. A foca amestrada faz tudo direitinho, mas ela quer o peixinho na boca. Nós não somos focas amestradas, nós somos imagem e semelhança de Deus, não é? Se torna quase uma barganha, né? Mas quase não, Para barganha. muita gente, a fidelidade a Deus não é um princípio, é uma virtude. Não é virtude. Ué,
Minha irmã, se o seu marido é fiel a você, isso é virtude ou é obrigação dele? E vice-versa. Com certeza é obrigação. É o dever dele. Agora, isso, como você falou, poderia ter acontecido de você ter morrido mesmo. Sim. Poderia, mas com qualquer pessoa, assim. A gente tomamos a decisão do romance real e é algo que... e esse acontecimento, eu acho que só serviu, assim, pra... Nossa, olha como Deus é bom, é pra gente casar, porque você tá vivo, cara. Então, tipo... As enfermeiras... Tá vivo. As enfermeiras lá no... Eu deitado na maca com aquele negócio no meu pescoço. Mano, é horrível usar aquilo. Não sei nem o nome. Colarinho, não sei o quê. Eu acho que é. Ele falou... Cervical, colarinho cervical. Cervical, né? Aí as enfermeiras do nada chegaram lá, 2, falaram... Viu, moço, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você é crente? Aí eu falei, sou, por que ela? Aí, viu? Aí chamou as outras. Aí, viu, ele é crente. É o inimigo, moço, pra você não casar. Não tirou a razão dela. Não. Pode ter sido mesmo. Claro. Foi um livramento mesmo. Então, quando ele tava bem, foi só sentimento de gratidão, né? Obrigado, Senhor. Bom, você veio de família não evangélica, você foi evangelizada por quem mesmo? Pela mãe da pastora Samara. Ela falava de Jesus e te levou à igreja? Não, na verdade, foi assim. A minha mãe trabalhava com a mãe da pastora Samara, né? E eu falei pra minha mãe que eu queria frequentar uma igreja, que eu não me encaixava lá no mundo, e eu quero Mas você conhecer. não frequentava nenhuma religião? Quando eu era pequena, eu ia meus tios são pastores, eu ia na assembleia, mas eu não me identificava, assim. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu falei, um belo dia, eu quero frequentar uma igreja. Aí a minha mãe falou, mas, nossa, eu nem vou pra igreja, qual que você, né? Aí ela lembrou da Tuca porque a mãe da pastora Samara sempre falou da igreja no trabalho. E aí a minha mãe ligou pra ela foi me buscar e eu fui pra Templo Vivo. Meu primeiro culto foi uma volta de encontro. E aí, desde então, fiquei lá. Você já vem de uma família evangélica, né? Sim, já desde... E quem olhou pra quem primeiro? Então... Uma história engraçada. lá na igreja, eu acho que fui eu. Porque eu já comecei a orar por ela. Antes de falar com ela, a gente não era amigos na igreja. Não. A gente não se falava muito. E quando eu cheguei para propor o romance real, a gente ainda não era amigos na igreja. Eu observava ela muito, a conduta dela. Peraí, calma lá. Você chegou lá pedindo ela em namoro ou propondo o romance real? O romance real. Isso. Ô, irmão! Você não sabia nem se ela queria namorar você, poxa? Não, então, exatamente, pra fazer uma... Ô, louco! Porque a gente... Qualquer coisa eu falava que ela só não aceitou orar. Não, mas... eu sempre observava a conduta dela dentro da igreja. Sempre foi diferenciada. Parte a gente já sabe. O que você ia falar? Eu vi ele antes de ir pra igreja. Ele trabalhava num açaí. Tá mas eu não entrei na igreja por causa dele. Não, claro que não. Diz ela que não. Cristocidência. Ele trabalhava no açaí, perto do hospital. E eu fui levar minha irmã pra tomar um açaí. Eu vi ele lá e ele me chamou a atenção. Só que eu nem sabia quem ele era e tudo mais. Tomei o açaí depois... Aí depois eu entrei na igreja e ele tava lá tocando baixo lá no altar. Aí eu vi ele e falei, nossa, o menino do açaí tá aí. Pareceu quase aquela luzinha lá no... Aí fortaleceu pra você falar assim, agora eu vou voltar no outro culto. Não, mas Deus me tratou primeiro e tal. Enfim, aí depois de um tempo a gente fez um teatro que ele era Cristo e eu era a igreja, que tava dormindo. Poxa, aí, teatro profético esse, hein? E ele vinha buscar E a minha fala, eu entrava assim, eu vim despertar você, igreja, eu estou aqui, o seu noivo amado. Você não tinha nada ainda. Não, a gente nem... não tinha nada, mal quando eu fui percebendo que ele me chamava atenção assim, eu falei, eita, eu me afastava, a gente não conversava, sabe? Eu dava... quê? Não sei. Eu ia dar a paz pra ela era quase paz. Eu saí, eu
não. Acho que também porque eu não queria namorar logo, assim. Só que aí ele foi me chamando realmente a atenção. E aí eu vi que não, vale a pena. Aí quando ele veio falar comigo, eu já estava orando pra Deus me aproximar. Aí ele veio e propôs o romance real. Eu tenho uma tese, né? Quando a moça aceita é porque ela já estava querendo antes do cara. Eu acho que desde a época do açaí. Mas lógico, ela acabou de confessar. Tá aí. Muito bom. Meu Deus. Então você chegou falando, é o seguinte, o parceiro. Não, ele chegou todo cheio de autoridade. Chegou, eu tô orando, eu sei que você tá orando também. É que eu descobri que ela tava orando. Como é que você descobriu? A Tuca? Temos uma anja na história. Ela era minha discipuladora na época, e aí eu E perguntei. quem é Tuca? A mãe da pastora Que Samara. levou ela pra igreja. Aí ela perguntou, e o coração? Eu falei, então. E assim, Ela foi lá e ó. e eu já tava orando há um tempo, só que eu sempre falava, eu vou pedir no encontro. Eu queria que fosse no encontro. E Que encontro? Encontro com Deus. Encontro com Deus. O que é isso? Só descobri ainda. Fazer se não vejamos sobre o encontro com Deus. Encontro com Deus é aquele retiro espiritual que tem muito nas igrejas em células, sabe? Não. Eu acho que você foi falar. O tremendo. encontro. Tá. Tremendo. Mas no encontro não pode falar? Não, Não, mas a gente tava servindo. A gente tava servindo. Eles dois já tinham passado. Eram encontreiros. Encontreiros, Encontreiros. servos, né, que a gente fala isso. Ok. E aí foi lá que eu falei com ela. No E encontro. você chegou cheio de marra mesmo? Não, a gente sentou e eu falei pra ela, então, eu gostaria de falar que eu tô orando por você e eu sei que você também tá orando por mim. Já pra eu não fugir. Aí já comecei a falar, dei os argumentos, falei o que eu achava dela, falei, eu vejo em você isso e tal. Não, fala Depois- aqui, ué. Por que você falou só pra ela? Eu acho você isso, aquilo, isso o quê? Isso Não. o que você achava? Conta aí que eu tô querendo saber. Eu falei pra ela que, tipo, que eu observava a forma como ela se comportava na igreja, como ela tratava os pais dela. Então, tudo isso, eu pensava o seguinte, do jeito que ela tratar os pais, ela vai... Os pais não frequentavam a igreja, que conversa é essa? A mãe dela de vez ia, em quando eles iam. quando De tinha, vez em quando. quando tinha alguns eventos da igreja, a mãe dela sempre ia também. É. E eu observava a conduta dela, que era uma menina diferenciada. E aí eu propus o romance real. Só que nisso já tinha falado com o pastor Guto. Uma semana antes. Falei, pastor, vai ser o encontro, vou falar com ela. Pastor, vai lá, filhão. Aí eu falei, depois o senhor vai lá conversar com a gente e tal. Aí, Eu já tinha até torcida. já? As minhas irmãs. Só que eu não tinha falado pra elas. Só que elas já. Nossa, é aquela menina lá. Tá? Só já que perceberam. E eu não faz tempo. falava com ele, mas eu observava muito. E eu fui me aproximando das irmãs dele, assim. Sei. Pra pegar amizade. E de vez em quando elas falavam uma coisa ou outra dele. Aí eu ia... Você já tinha namorado antes, irmão? Não, Ela foi sua primeira minha namorada? primeira namorada. E você, já tinha Também. namorado? Nunca tinha namorado? Namorado, não. Nada? Ninguém? Não. Namorar, não. Na escola, assim? Não, só eu conheci o namoro, assim, o ficar. Ah. Né? Aquela coisa sem... Sem compromisso. aquela coisa ali que... Mas namoro de... Não. Ah, que legal. Você acha que um casamento em que os dois casam com a primeira namorada e o primeiro namorado tem chance de dar certo? Não é perigoso? Eu acho que tem mais chance de dar certo. Porque não conheceu, não vai ter essa já, ficar comparando nada. Tá tudo novo, tá tudo zerado. Então, eu acho que deveria ser assim o casamento. Você conhecer a pessoa com quem você vai casar. E só. Sim. Tá, até aí tudo bem. Tem que conhecer mesmo, né? Sim. Mas para escolher a pessoa, você não tem que ter várias opções? Você Não. casou com a primeira. Não é self-service. Mas o romance é bom por isso, é que nem você conversa bastante com a pessoa, você conhece ela e não, como o pastor falou, né, não vai criando marcas, assim, não é só o físico. Você vai conhecendo a pessoa como ela é.
Ele poderia ter outras opções em romance real. Podia ter feito 10 romances talvez reais. a gente se conhecendo, talvez Né? não desse certo. A gente fala, não, acho que não vai rolar, deixa quieto. E aí ele ia orar com outra pessoa. Mas o que eu acho mais bonito foi até uma fala que eu falei no casamento, que é isso, né? Que hoje, a gente sabe que os casamentos, eles têm muita divergência porque a mulher cobra que o cara não é amigo. Né? Ele não é um amigo, ele não é meu amigo. Por quê? Porque a atração física que une às vezes. A beleza, o corpo, né? O sexo e tal. Aí beleza, então lá. Enquanto jovens se curtindo, mas depois que envelhece, que essas coisas vão passar. E a amizade que não foi construída, o que vai acontecer? Não é amigo, vai descobrir lá 2 estranhos dentro da mesma casa. Então isso que vocês construíram é o que vai permanecer. Porque vai chegar uma hora que o sexo, a atração física, ela não vai ser como é agora, que vocês são novos. E aí o que vai acontecer? A amizade que vocês construíram ela vai permanecer o resto da vida. Então acho que é por causa disso que tende a dar certo. Agora, a pessoa às vezes ela quer ficar fazendo os testes por aí, né? Testa aqui, testa aqui, testa aqui, testa aqui. E não consolida nada com ninguém. É complicado. Então, mas o irmão, o Jonas, falou uma coisa interessante, né? Casando-se com a primeira pessoa que você está namorando, não há comparações com os namoros anteriores, com as pessoas que você namorou antes, né? Às vezes até é perigoso, quando a pessoa namorou antes, trocar o nome da namorada nova, né? Para usar o nome da... Ixi, rapaz, isso dá uma encrenca. Entra numa saia justa aqui. Ou a moça, né? Trocar... Aí é pior ainda, né? Eu já passei por isso. Misericórdia. Não é fácil, não. Não. Mas vocês falaram muito em conhecer, né? Então vocês se esmeraram em conhecer. Sim. Mas não existe o receio de... Porque vocês ficaram sem conhecer uma das áreas, deixaram para depois do casamento o desenvolvimento da afetividade física, não é isso? O entrosamento físico em relação a beijo e a tudo que se segue. Não existe o receio de... Mas e se a gente tiver incompatibilidade nessa área? Ou vocês falavam disso? Não, falar sobre esse assunto no romance a gente não falava, não. Mas eu acho que quando você conhece a pessoa, assim, você vai conhecer... Você gosta da pessoa. Então você não fica preocupado assim, não sei se eu vou gostar ou não, sei lá. Você, do ato físico, tô falando assim, você realmente, você enxerga além daquilo na pessoa. Então aí a gente vai se entendendo e aí as coisas vão acontecendo. Não, eu não entendi nada. Vou falar, claro, não fica o medo. Bom, nós já nos conhecemos em tudo, mas não fizemos test drive. E aí? Sim. Mas o test drive, para um namoro cristão, não precisa nem ser o romance real, esse test drive. O beijo não tem erro. Vai beijar ali. Tem a vida tem, toda. sim, senhor. Difícil. Não é, de repente... É que pra vocês é mais fácil, só que vocês não têm comparações, né? Sim. Então pra vocês é bem mais Não, mas ela já tinha beijado antes. Você também beijou, vai, vem com essa. Não, meu primeiro beijo foi com ela. O primeiro beijo da sua vida foi no dia do casamento? Foi. Foi de língua? Na cerimônia, não. Na cerimônia foi só, assim, beijinho. Só o selinho. Mas eu acho que isso aí é secundário. Por isso que eu tô falando pra você. É secundário, pastor? Pra Pra muita gente é primordial. Não, mas pro cristão é secundário. Ele tem que ser, porque não é essas coisas que não é aí que tá o valor do negócio. Essa é a proposta. Porque se a pessoa casar e falar assim, eu tô frustrado no meu casamento porque ela não beija bem. Eu tô frustrado no meu casamento porque ele não transa bem. Quer dizer, que raio de casamento é esse? Isso que eu tava tentando dizer. Por exemplo, a gente se conhece tanto, conversa tanto, que eu enxergo a pessoa nele. Não só, porque ele beija bem ou porque... Sabe? Tem bom desempenho. Vai além disso. Claro. E aí, o que não tiver legal, a gente conversa e vai se ajeitando, entendeu? E vocês já tiveram essa conversa? Não, porque até agora tá... Graças a Deus não... Então, mas essa é uma das vantagens, assim, vocês são uma joia rara. O pastor Luciano sempre falou isso. São joias raras, não para vocês, falava para mim.
Por quê? Porque como vocês se encontraram, ele é o seu primeiro namorado e você é a primeira namorada, e vocês, principalmente no caso dele, foi a primeira pessoa que ele beijou e tal, e vocês tiveram intimidade pela primeira vez um com o outro, vocês estão construindo junto. Não tem um que sabe muito e o outro que não sabe nada. Aí esse casamento é fadado, né, pastor? Sim, vai dar certo. Vai dar certo. Agora, uma curiosidade, ô Jonas e Nayara. Porque assim, eu já conversei com alguns jovens que eles falam assim, imagina, eu não consigo fazer romance real. Eu não consigo porque o cara tá com testosterona ali e tal, não sei o que, tudo. Porque o cara parece que tudo que ele vê é um corpo, é um órgão genital, né? Pedaço de carne. É o que ele vê. Então ele responde de bate pronto, eu não consigo. E aí eu vi que você falou que vocês usaram a estratégia de não ir até a linha do perigo, mas uma linha antes. Sim. E o que vocês atribuem que vocês, as estratégias que vocês usaram para lidar com isso? Porque que nem, por exemplo, tem a parte das tentações, né? Sim. E como que você fez para você evitar, para não despertar isso em você a ponto de você querer realmente ir para cima? Você tomou muito banho gelado, irmão? Tem que tomar, porque a gente, além dos nossos assuntos, quando a gente estava junto, você sempre focado na igreja, a faculdade, coisas do cotidiano. A gente também nunca procurava nunca ficar em lugares fechados sozinhos. Estava sempre em uma pracinha, num parque, ou em alguma lanchonete. E também a questão da gente orar junto. A gente leu alguns livros sobre o romance real. A gente ia no parque no começo, a gente pegou um livro do romance real, a gente leu. E também a questão de você saber, estar convicto daquilo que você propôs. Como eu falei, não é fácil. Só que, tipo assim, tem que ser crente para fazer romance real. Mas, para manter um namoro santo sem o romance real, o cara tem que ser mais crente ainda. Exatamente. O cara tem que ser mais crente ainda. E lá na sua casa, já aconteceu o caso, se você tá pensando assim, você ou a Nayara, você tá lá pensando, aí você fala, poxa, acho que eu não vou resistir não, acho que eu vou pra cima agora. Já teve? Já. Agora que hoje não passa, tal. Porque você fica aqueles dilemas, não fica? Não, né? Entre você ali pensando, pô, não, acho que não tô aguentando mais e tal. Fiquei 4 anos, velho. 4 anos. Não são 4 meses, né? Nem 4 dias, já passou assim. Só que é sempre aquele negócio, tipo, parece que o Espírito Santo cobra. E aí, mas a aliança é comigo também. Porque assim, é bom todo mundo que tá ouvindo saber que não é anjo. Não é anjo, vocês não são anjo. As mesmas tentações, né? Sim. Vocês, como diz lá no livro, acho que é Tiago, né? Que fala, Elias, um homem sujeito às mesmas paixões. Então é isso, entendeu? Então assim, não é 2 anjos. É 2 pessoas que se disciplinaram para viver essa realidade. Exatamente. Agora, eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Principalmente para você, irmã. Vocês não tiveram contato físico praticamente nenhum até o dia do casamento. Então, como é que funciona isso na prática? Porque do 0, vocês foram para o 100 no mesmo dia. Não seria mais conveniente haver uma gradação? Tudo bem, o 100 fica para a noite de núpcias, mas né, um avançozinho ao longo do tempo e tal. Né? E aí? Aí entramos na linha, né? Naquela linha que tem o pecado e a gente ficava na tentação ali e uma linha antes. Então, eu vou falar por mim, né? Eu sabia o meu limite, por exemplo. Né? Então, pegar na mão, assim, eu não tinha problema com isso. Mas eu sabia que, por exemplo, se a gente ficasse talvez um pouquinho mais próximo, talvez, assim, eu não sei se eu aguentaria. Porque às vezes a gente saía sozinho. Então, já passou pela minha cabeça também, nossa, mas só tá nós 2 aqui, né? Tipo, ninguém tá vendo. Já passou também. Mas não. Aí eu lembrava, não, mas a gente tem um propósito nisso. Então... Mas a minha pergunta vai um pouco além, né?
aí vocês casaram. Aí vocês vão ficar sozinhos mesmo no quarto de núpcias. Do 0 ao 100 não é um pulo muito grande em pouquíssimo tempo? Você Mas não ficou essas coisas- constrangida? Não fiquei. E essas coisas, elas devem ser desfrutadas no casamento, né? Mas tudo assim? Pro casamento. Porque Antigamente não tinha namoro na O vida. casamento é o 100. E assim, eu acho que vocês também geraram essa expectativa pra esse dia, né? Sim. Tipo assim, nesse dia vai ser o Sim. nosso dia e tal. Tipo, Então, nossa, tipo a gente assim, caminhou Não, tanto pra chegar aqui. E assim, na noite de núpcias, tipo assim, antes eu ficava pensando, nossa, mas como é que vai ser, né? Porque realmente. Só que, na hora lá, a gente tava leve, tava Sem tranquilo. culpa, né? Foi algo tão natural. As moças, principalmente adolescentes, né? Costumam treinar beijo no espelho. Sabia disso, né? Eu tenho uma adolescente em casa, eu sei. As moças treinam beijo no espelho. Você fez isso? Não. Bom, mas você já tinha ficado. E você treinou? Não. Você não treinou pra beijar? Não. nunca pegou uma boneca. Igual o Cris, né? Flexão de boca, ficava no chão. Meu Deus. Não, eu já fui direto no. Com a cara e a coragem? É. Ele não errou, não? Não. Ah lá, sério. Mas é interessante, porque... Como é que é assistir o primeiro beijo de um casal? Que o pastor é que tá ali na frente, ali do lado, ali. Foi assim, lá no dia da cerimônia foi uma vibração positiva tão legal, porque Deve tá ter sido todo mundo torcendo. emocionante. Não, foi muito emocionante, porque tá todo mundo torcendo. E assim, primeiro que eu tô contando uma história, né? Que eu comecei a contar a história, né? Assim, resumidamente. Então aí tem o cético lá no meio da cadeira. Então tem todo mundo. Só que a maioria das pessoas que estavam ali, que acompanharam, elas vibraram junto. Tal, porque é uma vitória. É assim, que nem eu disse, não é que é errado eles não ter beijado. Não é nada disso. Não estamos aqui rotulando. Quem não faz. Não. Só que assim, vocês venceram um propósito que vocês estabeleceram de fazer. E vocês chegaram até o final, concluíram a etapa, que nem a faculdade, concluíram, vocês se estabeleceram, é assim que a gente vai fazer. E aí eu penso que eu acho que é o mais lindo de tudo, a inspiração que eles é para a geração. Os meus filhos, o meu filho mesmo, inspira pra caramba em você. E olha que legal. Mas vocês têm que se inspirar em quem? No Guto. Então uma geração vai inspirando a outra. A Nayara, por exemplo, a Nayara chegou quietinha, tudo, né? Na igreja, tudo. Só que ela é um modelo hoje para a igreja. Então, assim, uma menina que um pai olha, que uma família olha e fala, poxa, é uma boa referência. Que meu filho possa mirar, né, para se inspirar nesse casal. E não é à toa que eles são líderes dos adolescentes. Exatamente. Por conta disso, que eles são as pessoas mais recomendadas para ser esses líderes. Por quê? Porque eles vão passar isso. Agora, tem as outras opções. O cara quer fazer, não quer dizer que vai dar tudo errado para ele, porque ele tá fazendo lá o namoro convencional, tá indo pra cama com a menina e tal. Assim, ele vai ferir os valores de Deus, porque a gente acredita, além de tudo isso, a gente acredita, como você mesmo falou, é o olhar não é o olhar da igreja que estava sobre você, mas é o olhar de Deus. E aí tem uma canção que eu acho que é até do RR, que cantava quando eu tinha aquele grupo de louvor deles lá, que era Santidade ao Senhor. É dele. Não é dele? Linda. Aí ele coral fala, cantava. Santidade ao Senhor é a maior prova de amor. Então esse modelo que vocês aderiram é uma prova de amor, é uma oferta agradável a Deus que vocês entregaram. Pode ter certeza. Os homens acharam vibrante, mas Deus aplaudiu isso aí. Lindo, parabéns. E tem um detalhe, né? Obviamente vocês convidaram seus amigos não crentes para a cerimônia de casamento. E tudo isso foi revelado lá. Eles não acharam vocês meio assim, uau? No trabalho, as minhas amigas sabiam, né, que eu fazia o Romance Real. E elas estavam na expectativa também de ver. Talvez devem ter duvidado, assim, não acredito, né? Mas no dia lá foi uma festa, assim. E tava todo mundo na expectativa. Agora tem um detalhe. Dentro disso tudo, por exemplo, que vocês se proporam, certo? Agora tinha um olhar inteiro, apesar de não ter uma pressão direta da igreja, né? Ninguém, não era uma obrigação, né? Mas
tinha também uma pressão, não tinha? Porque assim, a gente não pode errar porque tá todo mundo olhando pra gente. Era uma das coisas também que ajudava. Não ajudava, né? Porque assim, tá todo mundo olhando pra gente, meu. A gente, Joninhas, a gente não pode errar. E a gente tava em lugares abertos, então, tipo assim, do nada, a gente conversando, chegava alguém da igreja ou alguém que conhecia a gente, da família, lá no parque mesmo. E aí, tudo bom? Tal, do nada, assim. Então, tipo assim, já pensou se a gente não... Sim. E assim... Vocês, como lá aquela passagem de Ananias e Zafira, né? Que ele fala assim, se você tivesse retido o dinheiro, era seu. Né? Quer dizer, vocês podiam fazer, vocês estavam livres para beijar, não tinha uma pressão da igreja. É isso que tem que ficar claro para todo mundo. Porque senão dá a pressão que aquela igreja lá exige. Não exige nada, a igreja não exige nada. Tem algumas igrejas que sim. Sim, tem. Para namorar tem que ter autorização e aprovação dos pais e dos pastores. E tem que, o que eles chamam de corte. Mas vou te contar um negócio que você vai ficar chocado. Observem a cara do Weber agora, vai ficar chocado. Tem igreja que o cara eles estão fazendo um negócio de namoro, né, e fazem uma entrevista. Nessa entrevista, até o tamanho do órgão sexual, os caras têm que colocar lá. Vai plantar batata, pastor. Eu não acredito nisso. Não, tô te falando. Impossível. Até o tamanho do órgão lá pra menina não se frustrar. Eu tô Mas falando. que é isso? Tem. Isso é cadeia, não. Isso é crime. Olha a cara do Weber, gente. Não. Polêmico. Imagina fazer isso em nome de Deus. Nossa. Porque o que acontece? Se o casal tá namorando no modelo santo, então a menina tem que saber antes pra quando ela ter lá na lua de mel, lá ela vê, ela não fala, eu achava que era maior. E quem que vai medir? O cara vai mentir, não. O cara mentiu. Pastor, eu falo aqui. Tem pecados que os crentes cometem que escandalizam o diabo. Esse é um. Porque nem o capeta é capaz de pensar um absurdo desse tamanho. Estou chocada. Inclusive, eu quero recomendar também, tem um movimento... E tem gente que se submete a isso? Tem doido pra tudo nessa terra. Não. Tem doido pra tudo. Pesquisa na internet aí. Se você achar que eu tô mentindo, pesquisa na internet aí. Agora é assim. Tem um movimento que eu quero reforçar aqui também. Põe até o link, se puder botar no GC aí pro pessoal acompanhar, que é o do Nelson Júnior. Eu Escolhi Esperar. Sim, muito bom. Um movimento sério, inspirador demais. E é para isso, porque é um ministério nacional aí que defende isso e que ajuda os jovens a lidar com isso sem aquele peso da religião, porque é isso que a gente está querendo propor, não é? Porque assim, se a religião impõe, eles vão fazer escondido. Bom. E aí no dia vai parecer que está tudo... A maior fábrica de hipócritas é a religião. É a religião. Agora, se é como foi oferecido aqui, voluntário, que a igreja oferece, tem essa opção, aí a pessoa fala, eu quero essa daqui. Como foi o caso deles. Eles abraçaram, aderiram e, de forma transcendental agora, porque não tem como explicar como isso acontece, mas é um fato. E o Jonias é testemunha, a Nayara é testemunha, que quem parece que vai se submeter a um negócio desse, parece que a condução da vida dessa pessoa vai para outro lugar. Não sei por quê. Mas é lógico, Deus está presente no voto, não é? Ele é o cordão de 3 dobras, né? Então tem a noiva, o noivo e o senhor. Inclusive foi essa palavra que eu peguei no casamento, cordão de 3 dobras. Glória a Deus. O poder da terceira dobra. Exatamente, mas é isso, é o poder transcendental. Você quer o poder de Deus atuando na sua vida? Está lá, em Deuteronômio 28, está escrito lá, claramente, você tem que obedecer ao Senhor. E se obedecer de coração e não por obrigação, Deus vai ter prazer em abençoar sobrenaturalmente. E detalhe, casou, aí a mulher... por isso que ele não é bobo, esse menino aqui não é bobo, não é bobo. A mulher veio com carro e com casa. Fala sério, né? Isso cumpre literalmente, palavra por palavra, uma promessa de Provérbios, né? Que Deus dá à esposa prudente que vem do Senhor com as riquezas. Já veio casa e carro, quer dizer, que é um grande avanço, né? Porque assim, louco. só de não pagar aluguel, começar a não pagar aluguel e ainda tem um poesiazinho pra andar ainda. Então, mas agora, vamos lá, acabar com essa história de romantismo aqui. Se eu perguntasse para você, Nayara, qual a maior virtude e qual o maior defeito dele? Sem pensar, responde. Eu acho ele muito prestativo.
E o maior defeito é que ele é muito devagar às vezes. Devagar? Nossa! É prestativo e devagar. Como que é isso? Não entendi também. Não, então, não sei, mas... Tipo assim, ele vai fazer a coisa bem, mas vai fazer devagar. Não, ele tá sempre pronto pra ajudar, só que... Quando Ele leva o dia inteiro pra lavar louça, é isso? ele faz as Metade do coisas no dia. tempo dele, ele é bem sossegadão, sabe, assim... Você é mineiro? Não, sou lagoano. Ah, mas aí tem o lado. Os irmãos e irmãs do Nordeste são mais. Meu rei, não se estresse. Oxe, bichinho. Aí. Mas você já tinha identificado isso antes? Já. Então não foi enganada. Não. Ela falou lá no dia No dia do casamento eu falei. Ele é bem no tempo dele, tipo assim, vamos fazer. Então quer dizer, não sei, isso não pode ser o pivô de nenhuma briga e nem levar para um tribunal, né? Porque né, já estava sabendo antes. Já sabia. E você? Uma virtude dela é que ela é muito... Como é que... Fugiu a palavra agora. Tô pensando muito. Ela é muito... A força dela, tipo assim, ela já... Principalmente nessa última reta final do casamento, ela passou por coisas que meu... Eu olhava... Guerreira, muito guerreira. Muito guerreira. Eu olhava e eu falava, mano, como é que pode? Tem nem tamanho e aguenta tanta coisa. Ela é muito forte, muito guerreira. E isso me deixa chocado. E um defeito que eu acho eu falei também, é que é o oposto, né? Eu tenho o meu tempo e ela é muito acelerada. Aí É por isso que vocês casaram, é pra equilibrar. Por isso que dá certo. Pois é. Um equilibra o outro. Né? Não é que os opostos se atraem, porque aí às vezes dá muita divergência. Sim. Mas quando há completude, né? Uhum. Então tá. Então o que eu faço devagar, ela vai, acelera. O que é pra deixar um pouco mais calmo, eu vou. Mas assim, isso que é legal, que vocês descobriram antes, esses adjetivos aí de vocês. Então não tem por que isso causar um problema, né? Porque não é assim que eu não sabia que ele era desse jeito. Esse que é o negócio, né? Se eu soubesse, eu não teria, não. Então, quer dizer, eu já sei que isso aí, se trouxer essas conversas no gabinete, eu já tenho uma arma aqui, viu? Verdade. Né? E os planos pro futuro? Como é que é? O que vocês sonham aí a nível de futuro? Acho que por enquanto tá sem a casa, né? A nossa casinha. O que tem a casa? Conseguir a nossa casa. Quer conseguir. A gente tá morando na casa, uma das casas do pai dela. Ah, tá. Isso. A gente quer construir a nossa. Então a gente tá focando nisso, terminar a faculdade, né? E entrar na área que eu quero. Ela já tá trabalhando lá. E a gente construir a nossa casa. E mais Quando pra é que vai frente vir vem o primeiro filho? Então, não talvez logo sabemos. depois. Logo depois que concluir a faculdade, já dá pra começar a pensar. Já. Você tem desejo de ser mãe? Sim. Muito. Legal. Isso é bom, legal. Isso é muito bom, né? Porque tem gente, ao contrário Ela é de muita professora, lida com criança. gente. Mas você dá aula pra criança? Não, eu dou aula pra PEB 2. Fundamental 2, né? Do 5º ao 9º. Ensino médio. Ah, tá. E eles não são adolescentes. Adolescente. Não, mas, né? Não Mas são eu já bem- não cuidei são de bebês. criancinha também. Trabalhava na creche. E como que é lá trabalhar com os adolescentes lá? Conta um pouquinho desses dilemas deles, porque assim, o Web é uma geração, eu sou uma outra geração, que o Web tem... Minha idade? Deixa de ser disso. Mas enfim, o Web já tem mais experiência Eu que tenho eu. idade para ser pai deles. E talvez meu também. Aí não. Ah, sim, quantos anos tem seu filho? Ah, tá bom, vai. Mas enfim, e o que acontece? Então, assim, a gente percebe que os desafios são sempre novos, né? Sim. São sempre novos. E como que é estabelecer esses valores nessa galerinha aí? Tava comentando. Pode. Eu tava comentando com eles na célula, essa última célula agora que teve, que esse mês fazem 9 anos que o senhor me pôs para liderar os adolescentes. Começou lá na Mantiqueira, lembra? Quando o senhor chegou para mim, eu tinha 13 anos. E, foi um desafio tremendo. Foi a sua célula de adolescentes, né? Sim. Só que eu aceitei e a gente... Logo depois a Nayara chegou e... tá sendo um trabalho incrível. A gente
poder, né, ministrar a eles, e a gente percebe que vai mudando, desde que eu comecei, tanto eu quanto eles, né? Desde que eu comecei, o desafio se torna maior, porque hoje a gente vê, eu falei para eles, a gente tem um grupo de adolescentes que é consolidado. Logo quando eu entrei, eles não eram os outros que eu cuidava, né? Esses de agora, meu Deus, são adolescentes consolidados que têm uma base, e eu acho que vem muito desse trabalho também. A gente tem a célula de adolescentes e no domingo o culto. Essa sacada que o pastor Thiago teve do Sim. Generation aí foi um negócio... Então, a gente aborda temas lá que a gente vai preparando eles, né? Teve um domingo desses que eu falei para eles uma frase que eu ouvi do pastor Tel Hayashi, que a gente não foi chamado por Deus para ser cidadãos melhor, alunos melhor, fomos chamados para ser uma nova criatura. Nós somos filhos de Deus, então é tudo novo. É a gente se arriscar por Deus, realmente dar a cara a tapa, ser cristãos, não dá para brincar muito, né? E eles, graças a Deus, têm entendido, na célula eles compartilham, falam bastante, e também eu acho que de casa, por exemplo, o Josué, o moleque tem um conhecimento de Bíblia que ele surpreende. Então acho que tanto esse trabalho na igreja com eles, tanto o trabalho que vem sendo exercido em casa, a gente vai ter aí uma próxima geração que vai chegar com os dois pés na porta. Vocês não se arrependem de ter escolhido o Romance Real? Não, jamais. Faria de novo. Agora não. Não, Sim, se precisasse, faria Eu de falo novo. agora não, se eu soubesse que era tão bom, eu faria de 2 meses, hein? Romance casado. Muito bem. Bom, gente, a gente está finalizando aqui a entrevista. Você que tem perguntas, quer fazer sugestão de temas ou entrevistados, use os canais das nossas redes sociais aí, né? E quem quiser mais informação sobre o Romance Real ou sobre o Templo Vivo, né? Como é que a gente faz para... A igreja tem as redes sociais e tem o culto também, né? Temos as redes sociais da Igreja Apostólica Templo Vivo Oficial, Instagram, passa lá, segue a gente lá. Tem o YouTube também, sempre postando conteúdos novos lá no canal. E também é bom lembrar também que se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai encontrar livros tem livros do Romance Real que, na verdade, o termo do Romance Real a gente conheceu através da pastora Rebeca. A pastora Rebeca, ela é irmã do pastor Abe Uber. Então não sei se foi idealizado por eles, porque eu conheci o Corte. Na verdade é tudo igual, né? Assim, é tudo igual. Mas tem livros que explicam de forma até mais minuciosa, porque aqui a gente fez aqui um apanhado bem raso, né? Mas é mais profundo. Então tem as redes sociais. Se você quiser entrar em contato também com o Jonas, com a Nayara, manda aí na rede social e a gente direciona para lá. Tem outro livro também que eu gostaria de indicar, que ajudou a gente bastante, é As 5 Linguagens do Amor. Eu achei muito interessante. Todo mundo indica esse livro. Gary É Chapman. realmente ótimo. Isso. Por isso que você descobriu que a linguagem dele é o serviço. Ou, na verdade é a sua, né? A minha. É a sua, né? Porque quando ele serve, aí você já pegou a sacada, né? Legal. Bom, gente, eu quero fazer um convite para você. Você que está assistindo a essa gravação, esse episódio, né? Entra na rede social do Templo Vivo. Lá vai estar, depois de quarta-feira, vai estar postado o culto de domingo. Sim. E a palavra desse domingo não tem nada a ver com Romance Real. Nada a ver. Mas tem a ver com solução para problemas insolúveis. Sabe lá o que é isso? Você olhar e falar, bom, não tem jeito, acabou, né? Mas existe vida do outro lado do muro. E existe vida do outro lado do muro mesmo. Não vou dizer mais nada, porque eu quero estimular a sua curiosidade para entrar e assistir esse culto do domingo, dia 10 de abril. Vale muito a pena. E depois você vai compartilhar, tá bom? Deus abençoe vocês e tamo junto aí. E mais uma vez, reforçando no final. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha e ajuda a gente a bater os 1000, porque quando a gente tiver os 1000 inscritos aqui, Heber, a gente vai propor, além do sorteio, a gente tentar ver se a gente consegue um episódio especial. Amém. Um Maravilha. assunto assim mais chocante aí que tiver. Legal. Fiquem na paz. Um ósculo santo.